Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, e vamos ler a história da cura de 10 leprosos. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram curados, limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graças. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe então: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Eu creio nesta palavra totalmente. Você acredita também? Eu li sobre a cura que Jesus fez em 10 homens. Esta é a conhecida história dos 10 leprosos que foram curados. E desta história nós podemos extrair várias lições para as nossas vidas. Nós viemos nesta noite a um culto de libertação e de cura. Neste culto nós dedicamos o nosso tempo ensinando a palavra sobre o assunto e orando a Jesus para que ele faça, para que ele possa, para que ele venha fazer aquilo que o culto anuncia: venha curar e venha libertar. Se Jesus não curar e não libertar, ele continua sendo Deus. Mas eu acredito que ele, sendo Deus, também pode fazer isso que está escrito onde nós lemos: curar e libertar. Vou repetir, ele não precisa fazer nada para eu acreditar que ele é Salvador e Senhor. Mas como a palavra de Deus diz que muito pode a oração de um justo, nós vamos orar hoje para acontecer entre nós o que está na palavra de Deus. Jesus curou aqui 10 homens de uma enfermidade que não tinha cura, não tinha vacina. O leproso, ultimamente eu tenho pregado muito sobre os leprosos, e eu já disse a vocês que o leproso ele era excluído, ninguém queria estar perto dele. E aqui Jesus passa por dentro de Samaria e por dentro da Galileia. Samaria era uma terra considerada amaldiçoada. Vocês já leram que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas Jesus, ele não tinha problema com ninguém. Aleluia. Jesus não tem problema com você. Jesus não tem dificuldade de se relacionar com ninguém. Ele pode ser samaritano, ele pode ser brasileiro, ele pode ser, meu Deus, japonês, chinês. Quem tem problema com Deus são os homens. Jesus não tem problema com ninguém. Ele disse: eu vou passar pelo meio de Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus disse: eu não sou um judeu comum, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Senhor. Quem sabe você está aqui nesta noite como os samaritanos,
ninguém dá nada por você, ninguém quer nada com você, mas Jesus quer você. E tem gente que não gosta de Jesus porque Jesus quer você, Ele me quer. Eu fico às vezes a imaginar, se Jesus não entrasse na minha vida, quem seria eu? Porque com 15 anos, era uma peste ali no pé daquela serra, era uma praga lá. Mas Jesus não tem problema comigo. Se eu quiser ir a Ele, Ele me salva, Ele me abraça. E Jesus, Ele foi atrás dos samaritanos, e muitos samaritanos se renderam a Jesus. Diz que Ele passou pelo meio de Samaria, e lá quando Ele passa, eu fico pensando, se Jesus não passasse ali, esses leprosos tinham morrido comidos por essa doença. Porque vocês sabem que tem doença que é letal, ela mata de repente, mas tem outras que maltratam tanto. E a lepra, nesta época, era a pior desgraça. E quando Jesus passa ali, 10 leprosos, homens, gritam: estamos leprosos, tenha misericórdia de nós. Eu fico pensando, esses 10 homens tiveram que abandonar seus lares. Esses deveriam ser 10 pais de família, que deixaram suas famílias com necessidade. Você sabe o que é a ausência de um pai de família? Irmãos, quando a gente tem, a gente quase que não percebe. Se percebe muito é quando perde. Meu pai faleceu, era um grande homem organizado, mas depois que ele faleceu, foi que eu percebi realmente a importância do rapaz. Eu já sabia que ele era importante, mas parece que ele segurava umas coisas que eu não percebia. Um pai de família, querido, ele segura coisas dentro de casa, ele organiza coisas dentro de casa que não se percebe. É que nem uma dona de casa na cozinha. Você chega numa cozinha, você não sabe exatamente a importância que tem ali a dona da casa. Agora quer saber o quanto é importante? Ela faça uma viagem de 3 dias e deixe só o homem dentro de casa. Por mais zeloso que ele ainda é um ceboso. Por mais zeloso que ele ainda não faz do jeito dela. Ela tem o dom. Quando ela se afasta é que a gente entende o quanto que a mulher é importante. É que nem o pai de família, o provedor do lar. Quem está me ouvindo? O provedor do lar, irmãos. Quando esses 10 homens saíram daquela família, aquelas 10 famílias certamente devem ter sofrido muito. E agora imagina eles ali, mas quando Jesus passou, eles viram que ali estava a solução. Louvado seja Deus. A solução para a sua vida, a solução para o problema deles. E eles clamaram a Jesus por cura, e todos os 10 foram curados. 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 Jesus curou a todos. Mas o texto sagrado diz que somente um voltou dando glória a Deus. Só um voltou, os 9 foram embora. Jesus faz uma pergunta aqui no final, dizendo: onde estão os 9? Eu quero nesta noite rapidamente expor algumas lições sobre esses homens que foram curados, especialmente sobre este que voltou. A primeira lição que eu encontro aqui nessa história é que esses homens reconheceram o ofício ensinador de Jesus. Quando eles olharam para Jesus, eles disseram: mestre, louvado seja Deus. Irmão, Jesus gostava de ser chamado de mestre. Pode examinar na Bíblia. Jesus, quem quisesse pegar Jesus, chamasse ele de mestre. Olha, Jesus ia para Jerusalém, na hora que Bartimeu disse: Jesus, mestre, filho de Davi, era filho de Davi e mestre. Se chamasse, ele parava na hora. Esses 10 homens disseram: Jesus, mestre. Eram 2 termos, mestre e filho de Davi. Pode analisar na Bíblia, quando alguém dizia filho de Davi, Jesus parava.
E quando Jesus era chamado de mestre, ele parava também. Então é bom de vez em quando você se dirige a Jesus assim, de vez em quando, chamando-o de mestre e filho de Davi. E aproveite enquanto você está na terra, porque esses dois termos sempre cativaram o coração de Jesus. Por que não cativaria hoje? Então esses homens foram curados reconhecendo a grandeza do ofício ensinador de Jesus. Mestre significa professor, aquele que mostra o caminho, aquele que ensina. Você sabia? Jesus foi um grande homem na área da cura. Você sabia disso? Vou dizer de novo. Você sabia que Jesus foi um grande homem na área da cura divina? Mas eu vou lhe dizer, Jesus não fez nada acima de pregar. Jesus não fez nada. Nada para Jesus era maior do que ensinar. Nada. Nada era maior do que ser um mestre, ser um professor. Jesus tinha prazer de ser um professor. Então, antes de tudo, eles reconhecem o ofício ensinador de Cristo. Mas uma outra coisa que se destaca nesse texto é que esses homens que foram curados, eles foram obedientes à ordem de Jesus. Se você ler comigo, você vê no verso 13, quando ele diz: levantaram a voz, clamando, disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. 14, e ele, vendo-os, disse-lhe: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram limpos. Quero ouvir um amém. Amém. Jesus disse: vão se mostrar aos sacerdotes. Naquela época, quando alguém estava enfermo de lepra, ele tinha que passar pelo sacerdote para receber dele um aval, se podia transitar ou não podia transitar. O sacerdote avaliava se a pessoa estava na condição de transitar no meio da sociedade. Então, esses homens, por mais que declarassem que estavam curados, Jesus tinha os curado, eles tinham que irem aos sacerdotes para receberem o aval para poder andar, o alvará. Então, quando Jesus diz: vão se mostrar ao sacerdote, eles iam receber ali o aval para andar. Mas eles foram curados, no caminho eles perceberam que estavam curados. Aí no meio, percebeu que deveria fazer outra coisa. Ele já tinha entendido que deveria obedecer, mas no meio obedeceu diferente. Mas isso é outro caso para outra parte. Eles obedeceram na hora que Jesus disse: vão, eles foram. E a Bíblia diz que eles, indo, foram curados. Houve ali uma obediência. Toda obediência tem uma consequência. Irmão, não tenha medo de obedecer. Jesus disse: eles não foram questionar, vão se mostrar aos sacerdotes. Eles podiam dizer assim: mas Jesus, nós queremos a cura e o Senhor manda fazer outra coisa. Irmãos, Jesus tem o direito de mandar, e as ordens de Jesus muitas vezes são esquisitas, e às vezes a gente desobedece e paga o preço. Hoje eu vinha para casa e me lembrei da minha TV que roubaram. E eu disse: mas Jesus, o Senhor deixou roubar minha televisão. Fui lá no René Lucena, viu? Está queimado. Diz que está dando um roubo de televisão aí para cima, terrível. Me disseram, rapaz, aí eu me lembrei de uma coisa. Jesus passou 3 semanas, Erlânia, falando comigo para fazer um negócio ali, eu não fiz. Aí eu disse: foi isso que o Senhor falando, eu não obedeci, pronto, perdi a televisão. Eu passei 3 semanas, Deus falando no meu coração, tenho certeza que era Deus. Deus mandando dizer assim, dizendo a mim: meu filho, de frente à tua construção, coloque lá na frente a frase, falando ao meu coração. Não falei para ninguém, eu vou falar aqui. Então, por isso que eu não me lamentei muito, porque foi eu que desobedeci. Jesus disse: coloque aí na frente,
propriedade protegida por leão. E ele me deu outra opção: coloque na frente, cuidado, leão solto. Então eu tinha a opção de colocar leão solto, cuidado, leão solto, ou propriedade protegida por leão. Foram 3 semanas. Cuidado, leão solto. Era para ter botado de frente, escrito nem que fosse com giz. E eu comecei a adiar, e sem colocar. Mas eu tenho certeza que Jesus estava falando aquilo no meu coração. Que coisa esquisita, quem passasse de frente, propriedade protegida por leão, ou então leão solto, tome cuidado. Mas nós sabemos quem é esse leão, sabemos? Aleluia, aleluia. Alguém, aquele ladrão ia passar de frente, ele ia ver aquilo dali e ele ia voltar. Então não tem do que me reclamar. Não tem do que reclamar. Então você que é crente, irmãos, às vezes Deus coloca a você uma palavra na Bíblia para você obedecer. Tudo que está na Bíblia é para obedecer. Mas às vezes é uma coisa para você. Para você. E então eu perdi a TV. Ainda tem um selo dado de novo. Mas está bom. O que é que é de fazer? Deus tem misericórdia daquele infeliz que carregou minha televisão. Miserável. Filho do cão. Mas em terceiro lugar, eu aprendo com o leproso que voltou. Eu aprendo que, além de obedecer, eu tenho muitas vezes que me converter. O texto sagrado diz no verso 15 que, vendo um deles que estava curado, voltou. Voltar, irmão, significa mudar de caminho. Aleluia. Voltar significa abandonar meu caminho para trilhar o caminho de Deus. Damagachai. Deus te diz nesta noite, nesse culto de libertação, a nossa solução muitas vezes está nessa atitude de voltar, na atitude de abandonar o nosso caminho. Um caminho que muitas vezes é até bom, mas existe coisa melhor, caminhos melhores. Lembra, foi Jesus que mandou eles se mostrarem aos sacerdotes. Se eles fossem para lá, todos não estavam desobedecendo, mas voltar foi melhor do que ir. Aleluia. Marta, Marta, andas incomodada com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. Não estava errado o que Marta estava fazendo, mas Maria escolheu a melhor parte. Esse que voltou escolheu a melhor parte, voltar. Muitas vezes você está caminhando aqui, meu filho, e não está exatamente errado, não está exatamente desobedecendo a Deus, não está exatamente escandalizando nada, mas é algo meio que superficial. E Deus quer que você se aproxime, quer que você retorne, volte a ser o que era. Sábado à noite, no encontro de casais aqui, eu preguei sobre isso, que às vezes um casal, para viver bem, não precisa inovar nada. Às vezes sim, mas na grande parte não precisa inovar nada, só precisa fazer o que fazia quando se casaram. Só precisa um cuidar do outro, como um cuidava um do outro quando se casaram. Às vezes, querido, nós não precisamos fazer nada de novo. Às vezes o Espírito Santo não quer te ensinar nada, ele só quer te lembrar. Pode dizer amém? Você sabe que tem hora que o Espírito Santo te ensina e tem horas que ele só lembra? Porque às vezes eu preciso que ele me ensine algo novo, mas às vezes eu preciso que ele me lembre o que eu já sei. Quem glorifica a Deus. Às vezes a solução não é fazer nada, inovar nada, é só voltar o que era antes. Então o Senhor Jesus fala para você se lembrar,
como você era antes. Como você era fiel, como você era leal, como você vinha para a igreja com alegria, como você se alegrava na presença de Deus. E aquilo foi passando, parece que a gente se acostumou, como a gente se acostuma muitas vezes com um objeto. Lembra quando você comprou aquele celular que você queria? Você não emprestava nem a sua menina. Você não emprestava nem a seu menino. Não dou meu celular a ninguém. Não dou meu celular a ninguém. Lembra quando você comprou um carro? Você dizia, ó, nunca você bota cimento nesse carro aqui, não foi? E agora você fica mandando levar cimento no carro. É o contrário. Ó, gente, faltou um saco de cimento. A Evelânia diz, leva no carro, né, Evelânia? É eu, né? Então a gente só precisa voltar o que era antes. Esse homem voltou, fala que ele mudou o caminho. Você quer vitória na sua vida, meu irmão? Mude o seu caminho. Mude o rumo. Muitas vezes é o rumo, é o foco. Aleluia. Eu profetizo nessa noite que Deus está mudando o foco da tua vida. Deus está te ajudando, ó, tirar teu foco daqui e colocar aqui. Tua solução, tua vitória pode estar aí. Aleluia. Eita Deus, muitas vezes você foca aqui, aleluia, porque você foca muitas vezes não é numa coisa pecaminosa, não é numa coisa que vai esmiuçar você, mas se você focar aqui é melhor. Eu profetizo que Deus está derramando a unção do foco nesta noite. Quem pode exaltar a Deus? Mas uma outra coisa que eu aprendo com esse rapaz é que a Bíblia Sagrada diz que além dele voltar, ele voltou glorificando em alta voz. Aleluia. Quando ele volta, ele não volta apenas por voltar, ele volta fazendo barulho, ele volta dizendo porque voltou, ele volta glorificando e exaltando o Deus, e era em voz alta. Aleluia. Deus trabalha no silêncio, mas tem hora que você tem que rasgar a voz. Muitas vezes você tem que ficar calado, escutando a voz de Deus no silêncio, mas tem hora, meu filho, que você tem que abrir a boca e exaltar o nome do Senhor pelo que Deus tem feito na tua vida. Você tem motivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor, meu filho. Esse homem voltou dando glória a Deus em alta voz. Aí para quem muitas vezes acha que não precisa barulhar na igreja, às vezes não. Mas quando Deus opera um milagre bem grande, é natural que você glorifique para o vizinho escutar. Eita, glorificado seja o nome santo do Senhor. Viu aquele homem que foi curado na porta do templo? Diz que ele saiu saltando. Não foi dando glória não, foi saltando, foi pulando, dando glória àquele que vive e reina para sempre. Este homem ensina a glorificar em voz alta. E se o vizinho não gostar? E eu estou perguntando quem gosta? Eu não estou perguntando quem gosta. Eu nem estou interessado em saber quem gosta e quem não gosta. Eu quero saber se Deus merece toda honra e toda glória. No céu diz a Bíblia que haverá meia hora, 29 minutos de silêncio. Está escrito no Apocalipse. Se são 29 minutos de silêncio, é porque no céu os anjos glorificam a Deus, é com força mesmo. Mas em penúltimo lugar, diz que quando ele chega no verso 16, ele caiu aos pés do Senhor com o rosto em terra. Isso fala de humilhação, isso fala de quebrantamento. Irmãos, cair de rosto em terra, se prostrar diante de Jesus, é uma prova de que esse homem voltou, além de tudo, com uma humildade muito forte, ao ponto de se derramar, de se debruçar na presença de Deus e humildemente agradecer-lhe, mostrar-lhe porque veio. Ele se debruçou, ele se jogou no chão, ele se humilhou, ele disse: Senhor Jesus, Tu és Deus na minha vida, eu me rendo diante dos Teus pés. Ele se jogou. Tu sabes que isso leva a última lição. Diz que quando ele se joga aos pés de Jesus, o verso 16 diz que ele colocava o rosto em terra, agradecendo. Qual é a expressão que a gente usa para agradecer, irmão? Muito obrigado. Oh Jesus, muito obrigado. Oh Senhor, muito obrigado.
Irmãos, a Bíblia Sagrada diz assim, ó: sede agradecidos. Uma das mais lindas qualidades do homem é ser agradecido. Quando eu estava aqui no início, refletindo sobre o que eu ia pregar, o Espírito Santo me ministrava e disse, na hora da mensagem: agradeça aos profissionais de saúde que estão aplicando a vacina na pessoa de Cláudia, que está ali. Cláudia, eu quero te agradecer. Eu quero que tu fique de pé para a gente te agradecer. Aleluia. Tem mais alguém que trabalha aqui aplicando vacina? Pode continuar em pé, minha querida. Edlânia, vá até lá. Fique lá que eu vou encerrar e você pode ficar lá. Edlânia vai representar a igreja. Olha, você sabe o risco que se corre uma pessoa que fica recebendo a cidade todinha e vacinando? Não há dinheiro, Cláudia, que pague. Não há dinheiro que pague teu serviço. Então, nas pessoas, na pessoa de Cláudia, o Espírito Santo já ministrou para mim desde o início do culto. Eu agradeço em nome de Jesus, em nome da igreja, a todos os profissionais da área da saúde, na pessoa da irmã Cláudia. Olha, irmã, que Deus te conserve com alegria, com saúde. Deus te conserve. Obrigado, Cláudia. Obrigado, profissionais de saúde. Esse homem foi grato. Pode sentar com ela, Evlânia. Foi grato, Senhor Jesus. Obrigado. Se o Senhor não me curasse, eu ia ser desgraçado para o resto da minha vida. Eu ia morrer dessa praga. Eu ia morrer dessa lepra. Mas Jesus deu um rumo diferente à minha história. E agora eu posso entrar onde eu quiser entrar. Agora eu não estou mais leproso. Agora eu posso entrar na casa de papai, na casa de mamãe, na igreja. Estou livre, estou liberto. Estou livre. Aleluia. Jesus, quando liberta, liberta, meu filho. Deixa Deus converter teu coração num homem cheio de graça, num homem agradecido, primeiramente a Ele e depois àqueles que estão em teu redor. Feliz é o homem que sabe agradecer. Filhos que sabem agradecer aos pais, filhos que sabem agradecer a Deus pelos pais que têm, pelos professores. Quantos aqui ainda passam, já terminaram de estudar, não precisa responder, e passam pelos seus antigos professores e ainda diz: olá? Pode levantar a mão quem faz isso. Parabéns. Você não sabe quando eu encontro em Brejo Santo essas professoras do antigo Balbina, do antigo estadual, que nos estudam. Meu querido, quem era você sem esses professores? Meu querido, seja grato. Mas ser grato não só para dizer que é grato, mas ser grato mesmo aqui dentro. Você jamais seria quem é sem muita gente que veio te trazendo até aqui. Esse homem voltou e disse: meu Deus, tu me deste agora um novo rumo na minha vida, na minha história. Eu sou grato. E o Senhor Jesus aqui fez uma pergunta. Primeiro ele se admirou. Oxente, um dia ainda vai sair uma Bíblia com a linguagem nordestina. Tu vai ver se não sai, viu? Vai ver. Oxente, só voltou tu. Cadê os 9? Meu menino, cadê? Uma linguagem bem nordestina. Tu vai ver se não vai sair. Cadê os 9? Só voltou um. Ainda mais esse estrangeiro. Quem voltou? O estrangeiro, que ninguém gostava dele. Meu Deus do céu. Esse povo que ninguém gosta dele, menino, para se converter é daqui para ali. Quem dá glória a Deus?